eu sou Débora Andrade, eu sou médica ginecologista e atuo com a equipe da Farmácia da Natureza, com fitoterapia há mais de 10 anos, e estou aqui para a gente ministrar aulas no uso da fitoterapia em ginecologia. Para quem não está me vendo, né, eu sou morena, tenho cabelos encaracolados, curtinhos, uso óculos, e estou nesse momento numa sala de atendimento clínico, falando para vocês aqui frente ao computador. Vamos iniciar agora para a gente analisar um caso clínico de dismenorreia. Ok? Vamos lá. A nossa paciente é MS, de 18 anos, e ela queixa dor tipo cólica, localizada em hipogastro ou baixo ventre, que ocorre em direta associação com o ciclo menstrual nos 2 dias que precedem a menstruação, e cessa completamente no 3º dia de fluxo. Refere que a queixa se associa à lombalgia, dor em membros inferiores, náuseas, vômitos, cefaleia e irritabilidade. Relata que, devido às cólicas, geralmente falta da escola no 1º dia da menstruação. Esse quadro se iniciou aos 14 anos de idade e se mantém estável em todos os ciclos menstruais, ou seja, não teve uma piora, é sempre esse mesmo, ou seja, sempre no período menstrual. Os antecedentes ginecobstétricos, ela teve uma menarca aos 12 anos, não iniciou vida sexual ainda, ciclos menstruais regulares, com fluxo leve, e para a gente ter uma ideia do quanto fluxo leve, ela usa em torno de 3 absorventes por dia. De antecedentes pessoais, ela realiza atividade física esporadicamente, nega vícios, nega o uso de quaisquer medicações. De exame físico, ela tem um IMC de 20 e o restante sem alterações. De exames laboratoriais, ela trouxe uma ultrassonografia pélvica normal. Agora, nós vamos dar uma pausa para que vocês tenham aí uma análise, e a gente vai discutir também sinais de alerta e lista de problemas. Os sinais de alerta, então, é importante a gente afastar uma dismenorreia secundária. Por quê? A dismenorreia primária, então, é aquela paciente que ela começa a desenvolver as cólicas, né, toda essa questão menstrual, né, de dores, dor lombar, dor em membros inferiores, toda essa manifestação, geralmente 1, 2 anos depois da menarca, e ela mantém toda esse ciclo igual. Então, ela tem uma dismenorreia primária. A gente já sabe que veio, faz parte, né, dessa vida menstrual dessa moça aí. A secundária, ela já é uma questão em que a mulher tem uma patologia pélvica associada, como, por exemplo, endometriose, tumores pélvicos benignos e malignos, uma doença inflamatória pélvica ou malformações müllerianas. Isso é importante afastar. São sinais clínicos secundários da dismenorreia secundária, uma dor pélvica cíclica, ou seja, ela tem a dor, mas ela não é só naquele ciclo menstrual, no período menstrual. Ela acontece independente disso, tá? E tem eventuais anormalidades, tanto no exame físico quanto ultrassonográfico. Nesse caso, a ultrassonografia dela estava normal, o exame físico geral estava normal, e a história dela era bem compatível com o que eu falei para vocês de uma dismenorreia primária. Mas esse sinal de alerta é importante ter sempre. Nesse caso, se houver qualquer dessas possibilidades, é necessário encaminhar essa paciente para um ginecólogo clínico geral.
caso ela não esteja sendo atendida por. Aí, o que ela trouxe para nós? Qual é a lista de problemas desta mocinha? São cólicas em hipogástrio, uma lombalgia, a cefaleia e a irritabilidade. Sempre lembrando que são queixas cíclicas. Tudo isso ela queixa somente nesse período da menstruação. Um pouquinho antes, durante a menstruação, passou a menstruação, passa, ok? Vamos fazer outra pausa para que a gente possa levantar aí as possibilidades de uma intervenção, tanto medicamentosa quanto fitoterápica. No nosso plano de cuidados, que intervenções não medicamentosas a gente pode orientar para esta moça? Exercícios aeróbicos constantes e intensificados principalmente no período pré-menstrual, e isso já é comprovado, que tanto melhora, né, toda essa questão de irritabilidade, de dores musculares, mas a própria dismenorreia alivia com essa intensificação no período pré-menstrual. Dietas com alimentos ricos em vitamina B6 e ômega 3, evitar tabagismo, que a gente já tem comprovação de que ele possa piorar isso, acupuntura, ou calor local no baixo ventre nesse período da cólica também é bastante efetivo. E o foco, então, no nosso estudo, a intervenção fitoterápica, nós temos essas plantas aqui, né? Temos muitas, mas essas são as que a gente mais utiliza. E aí nós vamos falar uma por uma agora. A lavândula officinalis, né? Que é essa planta que tem um perfume, né? É importante saber que a lavândula, aqui no Brasil, a lavândula officinalis, ela não floresce, tá? Temos outras lavândulas que florescem, mas não é a medicamentosa, tá, gente? A gente utiliza principalmente a tintura nessas concentrações ou a infusão, tá? Também pode ser utilizada. E a parte que a gente utiliza, então, são as folhas, sumidades floridas, que é mais difícil, então, são as folhas aqui no Brasil. A Enotera bienis, ou a prímula, né, que é essa florzinha linda, mas o que a gente utiliza da plantação é o óleo das sementes. E geralmente a gente encontra esse óleo em cápsulas, né? São cápsulas oleosas de 500 miligramas. A gente utiliza 2 a 3 vezes ou até mais vezes ao dia. Podemos fazer num sistema contínuo ou num sistema só pré-menstrual. E isso é bem possível e efetivo. O borago officinalis, o borago é bem similar ao efeito da prímula. É utilizado dela também o óleo das sementes e a gente acha cápsulas, geralmente o borago a gente vai achar em produtos comerciais, nessa concentração de 900 miligramas por dia. É um pouco mais custo é maior, né, do borago, então, via de regra, a gente acaba utilizando mais a prímula mesmo, e elas têm um efeito bem semelhante, tá? O vitex, que é essa planta que dá esse cachinho roxo, né, pode ser usado dela os frutos, ou folhas e flores, né? O vitex é uma planta que precisa estar sempre no pensamento de quem vai tratar uma questão ginecológica, tanto questão hormonal, quanto questão de sangramento, quanto questão emocional, quanto para adolescente, quanto no climatério. Vitex é uma planta que tem que estar sempre no pensamento aí. A gente utiliza o vitex na tintura ou no extrato seco padronizado, essas concentrações, é bem fácil de encontrar e é muito eficaz. A Achleia millefolium, ou a mil folhas, né? A gente utiliza ela partes aéreas e a gente pode utilizar a Achleia sempre que a gente pensar na questão de dismenorreia, sim. Ela é bem importante para melhorar as cólicas menstruais, viu, gente? Por isso que ela está aqui. A gente pode usar ela na infusão, a gente pode usar na tintura ou no extrato seco, tá?
qualquer uma dessas formas, as partes aéreas dela são bem eficazes. E como sugestão de prescrição para vocês, né, que a gente usa na prática mesmo, a gente utilizou a lavândula, que é folhas da lavanda, o nome popular dela, uma tintura 10%, um RD de 1:10, colocamos 50% ou uma parte dela, junto com a Aquileia millefólio, partes aéreas também, na tintura 10%, o RD 1:10, né? Então, colocamos uma parte de cada, ou 50% de cada, e fizemos um frasco de tintura, as duas juntas, tomando 40 gotas com água após o café da manhã e jantar. Durante 3 meses, a gente orientou essa paciente a utilizar. E essa paciente, então, na evolução, ela retornou referindo estar bem melhor, mas ela teve um pouco de intolerância ao gosto, realmente vocês vão ver, né? Porque a lavândula tem um gosto forte. E a tintura, e jovem é mais difícil, né, de manter esse tipo de medicação. Aí eu sugeri apenas que ela usasse nos 15 dias que antecedessem a menstruação, e que depois foi bem importante também, ela já estava num quadro já mais estável, fazer nesse sistema foi também efetivo para ela. E o próximo slide é para trazer para vocês um pouquinho da documentação ou sedimentação que a gente tem de trabalho com a Aquileia, que eu falei para vocês, que ela é bastante importante na dismenorreia. Esse trabalho foi feito em 2015, tá vendo? Com estudantes com uma média de 20 anos que tinham dismenorreia primária, elas foram alocadas em 2 grupos, e elas usaram, aqui foi a infusão da Aquileia, tá vendo? E elas fizeram um uso com placebo e a Aquileia. Então, só para mostrar para vocês que tem esse estudo e foi eficaz, o resultado desse trabalho foi de que mostrou eficácia, mas para vocês terem um pouquinho de uma indicação aí, de uma publicação científica da Aquileia. Então, é isso que a gente tem, agradeço vocês e até a próxima.